Muito bem, então o tema da nossa live de hoje é fazendo as pazes com o coronavírus. Fala, Rô! Bom dia. Bom dia não, boa noite, né? Tô muito doido. Tudo bem? Fazendo as lives aqui pra vocês toda quarta-feira, como de praxe. Nesse período de coronavírus talvez a gente aumente. Eu estou em casa sozinho, minha esposa tá no interior, minha irmã tá no interior, as crianças estão no interior. E assim a gente vai manter, tá bom? Até esperar passar esse momento de caos aqui, tá? Olha lá, Kátia Isabel Rocha, olá de Portugal. Aí a situação também tá tensa, hein? Mas não vamos falar sobre coisas duras, não vamos falar só de coisas ruins. Vamos falar de coisas que vocês ainda não ouviram, tá? É isso que eu quero falar pra vocês. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Ótimo. Então, pessoal, o que eu quero trazer pra vocês agora? Bem, sua mãe, o momento de tirar o pé do acelerador e olhar mais para as pessoas e não tanto para a nossa rotina, tá? Mozão, amor, tudo bem? Minha esposa assistindo lá no interior, gente. Já é mais do que... Olha só, printa a tela aí, gente. Deu mais de 100. Iha! Nosso recorde é 102, hein? Nosso recorde é 102. Olha lá, 103, bateu o recorde. Eu quero que vocês vão printando, depois vocês me mandam. Me marca aí, gente. Tá? Noite histórica. Tô feliz pra caralho já. Vambora. E eu não vou nem olhar pra cima. Vai convidando aí, vai dando print, depois vocês me mandam. Então, pessoal, o momento agora é de tirar o pé do acelerador, tá? As notícias estão aí acontecendo. Eu acabei de ver nos noticiários algumas coisas que eu vou falar pra vocês também. Sobre hábitos. Que não é tão fácil assim mudar hábitos, né? Vamos contextualizar. Tem bastante coisa pra falar pra vocês aqui. Então, primeira coisa, pessoal. Chega de olhar pra nós somente. O que eu quero trazer sobre o coronavírus? Que o tema dessa live é fazendo as pazes com o coronavírus. Então, o que significa, Tom, quando você pensou nesse tema, fazer as pazes, o que significa fazer as pazes com o coronavírus? É criar um movimento empático em relação a esse vírus, entender o que isso traz de benefícios, o que traz de reflexões e o que traz, de repente, de caos para a nossa vida. E caos, para quem já me ouviu falar aqui, caos tem uma relação muito forte não com desordem, bagunça e zona e guerras e o caramba todo. O caos tem relação com oportunidades. Novas oportunidades serão instaladas ou proporcionadas para nós nesse período. E nós estamos só começando esse período, tá? Os números estão aí para falar mais do que eu, mas alguns números a gente vai comentar aqui porque faz link com o que eu quero dizer. Passou o momento da gente falar, eu tô preocupado com a minha saúde, eu tô preocupado com o meu bem-estar, eu tô preocupado, se eu vou pegar uma gripe. Gente, de tudo isso que eu vou falar pra vocês, o que menos importa hoje, de fato, assim, o que é menos preocupante é se você tá fora do grupo de risco, que é 85+, se você está fora do grupo de risco e se você vai pegar uma gripe, cara. Porque a gente vai ficar em casa. Você vai pegar uma gripe, você vai se cuidar, você vai tomar os seus homeopáticos, você vai colocar na água, você vai agitar para ativar o princípio ativo, vai se hidratar, vai se cuidar. O tema principal disso aqui, gente, é onde o bicho vai pegar de verdade, no sistema de saúde. E o sistema de saúde não está preparado em nenhum lugar do mundo para atender o que vai acontecer se a gente não tomar algumas precauções. Se a gente não tomar as precauções, pessoas vão morrer por nossa irresponsabilidade. Muitas vezes, nós que estamos aqui, que temos esse conhecimento, que somos privilegiados de ter as informações, somos privilegiados de ter uma internet boa que funciona, somos privilegiados de poder viajar, de poder muitas vezes pagar uma consulta médica se você tiver algum piripaque. E as pessoas que não têm? E as pessoas que dependem do sistema de saúde? E as pessoas que têm medo de verdade? Eu sei que muitos de vocês aqui têm medo. Muitos de vocês aqui estão com medo.
E eu me incluo nisso também, porque o meu sintoma físico que eu estou passando agora, que é essa rinite alérgica que começou na segunda-feira, traz para vocês, eu vou trazer essa informação para vocês, vou compartilhar, que o meu corpo biológico entendeu como uma ameaça, precisando farejar o perigo. Me incluo nisso? Também, mas mais pelos meus filhos e pela minha família. Isso é o que mais me preocupa. Mudanças vão acontecer? Vão acontecer. Mudanças de data de cursos já mudaram. O curso de abril possivelmente não vai acontecer. O curso de abril a gente vai ter que adiar. O módulo que ia ter agora da outra turma também vamos ter que adiar. E isso não está no nosso controle. E não adianta você ficar puto. Eu entendo se você ficar puto. Eu entendo se você ficar preocupado. Eu entendo se você ficar desesperado, com medo. Mas essa live é para trazer consciência. Essa live é para entender do ponto empático, muitas vezes, do vírus. O que o vírus quer dizer? Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês as minhas reflexões, junto com as reflexões da Fernanda, que é a minha esposa, junto com as reflexões de alunos meus, que nós trocamos ideia e compartilhamos algumas coisas, tá bom? Certo, pessoal? Então vamos embora. Agora não tem mais divisão política. Agora há pouco rolou um panelaço aqui, não sei aí na cidade de vocês, mas rolou um panelaço aqui às 8h30, parecia que era um ato contra o governo, e às 21 horas um ato a favor do governo. Os dois deu panelaço, tá? E antes de que eu esqueça, tava assistindo agora há pouco o noticiário e o noticiário passou uns 10 minutos falando que o Bolsonaro tirou a máscara e colocou a máscara e pôs a mão na máscara e pôs a mão na mesa e tirou a máscara, não sei o quê. Pra mim, informação desnecessária, tá? Do ponto de vista o quê? Pô, foca no que é importante. Foca no que é válido de verdade. O hábito que a gente tem de colocar a mão na boca, mexer no olho, no nariz, isso não vai mudar de uma hora para outra. Então já digo para você, se você comprar máscaras, você vai contaminar a máscara o tempo inteiro. E digo mais, pessoas que sabem usar as máscaras, pessoas que necessitam, que precisam usar as máscaras, vão ficar sem, porque nós estamos usando sem saber usar direito. Manter uma higiene, lavar as mãos, isso aí a gente está vendo toda hora. Toda hora. Mas fazer as pazes com o coronavírus é entender que tem pessoas que vão sofrer se se nós não formos responsáveis, tá? Agora não tem divisão política, agora não tem divisão econômica, agora não tem time de futebol, agora não tem discussões se Palmeiras tem ou não tem mundial. Se você torce pro Corinthians, se pro Palmeiras, não interessa, cara, não interessa mais. O fato é, a situação está aumentando e nós somos 11,5% a mais do que o mesmo período que tinha na Itália. Entendam muito bem isso. 11,5% a mais de casos do que tinha na Itália no mesmo período que nós estamos do primeiro caso. Então o negócio ele é sério de verdade. Ah, Tom, mas você fala de reprogramação biológica e muitas vezes você fala que não acredita muito nessas coisas. Agora não conta mais isso. Não conta mais o que eu acho, o que você acha. Não conta mais nada. Agora é um fato. E o fato principal é, as pessoas estão com muito medo. Nós estamos com muito medo, uns mais, outros menos. As pessoas que estão com muito medo, você faz um bem do caralho pra elas se você não piorar a situação de medo dela. A pessoa tá com medo, você vai lá e abraça. A pessoa vai com medo, você vai lá e toca. Nós fizemos a nossa parte agora, que é, vamos manter a distância, não é isso que estão pedindo? Estão pedindo para manter a distância, estão pedindo para ficar mais em casa. Porra, vamos ajudar as pessoas, cara. Se você não tá com medo, ou se você tá com menos medo, acredite, tem muita gente com muito medo. As pessoas com 80 a mais, 70 a mais, estão com muito mais medo do que... Vão printando aí, gente, 132 negros, vai printando. As pessoas que estão no grupo de risco estão com muito mais medo. Pessoas com filhos pequenos em casa têm mais medo. Então...
Vamos se colocar um pouco no lugar da pessoa, vamos ser um pouco mais empático de, pô, eu não vou prejudicar, não vou piorar a situação, não vou me manter em aglomerações. Porque isso não vai adiantar nada para mim, mas para a pessoa vai adiantar muito. Tem um inconsciente coletivo acontecendo. Pessoas estão com medo. Isso bloqueia o nosso cérebro numa parte frontal. Quando nós temos medo, tem uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala cerebelar. Não é a amígdala que a gente tem aqui. Chama amígdala cerebelar. E ela faz a comunicação para todo o cérebro. Principalmente para o córtex. Que é, fulano, presta atenção que isso é um perigo. E quando nós estamos no medo, essa região frontal do nosso cérebro ela é bloqueada. Que é a região que a gente pensa. Logo, a pessoa com muito medo, ela não pensa. A pessoa com muito medo, ela simplesmente age e reage. Então, como seria se nós pudéssemos contribuir com as pessoas que têm mais medo? De não cumprimentá-las, não tocá-las, não chegar perto, se manter dentro de casa. E tudo isso que eu falo, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tem um grande objetivo. Não colapsar o sistema de saúde. O mundo não está preparado para isso. Eu conversei com uma amiga minha que mora na Alemanha e conversei com uma amiga minha que mora na Itália. Essa amiga da Alemanha disse: os italianos não levaram a sério e no começo não levamos a sério aqui. Agora o negócio se espalhou. O que fazer agora? Jogos Olímpicos vai rolar? Eu acredito que não. Acredito que eu não vou para o Japão esse ano. Acredito que não haverá jogos. Coisas estão sendo muito desmarcadas, tá? Vamos voltar. Então, de uma hora para outra, as pessoas tiveram que rever as suas prioridades na vida. A família, principalmente, e as pessoas voltaram a ser prioridades. Não é o carro, não é o passeio, não é a balada. As pessoas, você, o ser humano, voltou a estar no foco. E será que não era essa a ideia do vírus? Não estou falando que o vírus tem uma cabeça que pensa. Mas pensando num ponto espiritual, num ponto de uma força maior. Desculpa. Será que esse não é um dos objetivos do vírus também? Vamos dar uma olhada pro vírus, vamos olhar para ele. Como se ele estivesse olhando para cá. As pessoas começaram a voltar a ser foco. E isso é muito importante. Pontos importantes, a relação com os filhos em casa. Você tem a oportunidade de fazer as pazes com o seu filho através do coronavírus. Aumentar o convívio familiar. As pessoas têm a oportunidade de se conhecer melhor. Muitas vezes você não se dá bem com o seu pai ou sua mãe dentro de casa. E agora eu não quero falar de leis sistêmicas, não quero falar de emaranhados. Porque emaranhados a gente fala sempre. Eu quero falar o seguinte, agora, meu amigo, se você tinha problema com seu pai, com a sua mãe, vai rolar uma quarentena, você vai ficar em isolamento, você vai ter que conviver com essas pessoas. E aí, o que você vai fazer? Não tem lei sistêmica que explique agora. Não tem nada de teorias, tudo que a gente fala aqui são teorias. Vamos trabalhar com os fatos, não importa de onde veio, se foi conspiração, se não foi, se é sistêmico, se não é, se tem a ver com aborto na China, se tem a ver com controle de população, se tem a ver com bolsa, não tem nada a ver mais, gente. Agora talvez você tenha uma oportunidade de estar com as pessoas na sua casa, aquelas que você torcia o beiço, de falar, nossa, que merda, tem que conviver com ela. E agora você vai ser obrigado a fazer isso. Então por que você não arruma um meio? Por que você não aceita essa situação, faz as pazes com o corona e fala, obrigado pela oportunidade que você está me dando. Eu tenho mais uma chance para olhar para isso. Um outro ponto muito importante. Pessoal, se está fazendo sentido, se for fazendo sentido, vai dando uns coraçõezinhos para a gente gerar impacto mesmo. E vão printando a tela, por favor. Eu não quero mexer aqui, tá? Eu vi que já chegou a 135 aqui. Nosso novo recorde. Vamos ver se chega a 150, 200. Passar a responsabilidade pro próximo. Nós, pelo menos eu, não sou do grupo de risco. Mas nós podemos passar isso para alguém, tá? É fato que as coisas estão proliferando, né? Até anteontem acho que era 200 e poucos casos, eu acabei de ver, são 515. É o momento de aumentar a empatia, é um momento de aumentar a colaboração,
de olhar para o outro, de ser solidário. E aí eu vi, porra, várias fotos assim de Instagrams que mostram pessoas que escrevendo no elevador, escrevendo assim: se você é do grupo de risco, me acione no 104, eu faço as compras para você. Tá vendo como as coisas deixaram de ser materiais e agora o ser humano voltou a ser foco? E será que a gente não estava se perdendo nisso e o vírus não vem para fazer isso? Para unir o ser humano de novo? Para trazer de volta uma essência humana? O celular, a câmera, isso aqui separou demais a gente. As pessoas não se falam mais, não se ligam mais. E agora a gente vai ter que passar um puta de um tempo usando câmeras e celulares e internet para se comunicar, para aprender. Olha a mensagem importante que isso está trazendo. Outra mensagem muito importante é a fragilidade humana. Uma coisa que você não vê, alguém comentou aqui de dor no pescoço, dor na nuca. Isso é medo. Isso é medo que você não consegue enxergar, você não vê o medo. E te gera uma incapacidade. O que você pode fazer? Quem garante que você que está sentado aí, você não está infectado, eu não estou infectado? Mas a gente faz as nossas medidas. Vitamina D, atividade física em casa, água, homeopáticos, ozônio. Você pode fazer qualquer coisa para contribuir para isso. E é muito responsável da sua parte não ter contato com grupos de risco. É muito responsável da sua parte não gerar aglomerações, não estar em centros religiosos, não é hora de rezar dentro da igreja, não é hora de estar dentro de um centro de um culto. Agora é hora de você fazer isso dentro de casa. Aproveitar os evangelhos que rolam aqui na internet, as transmissões do Padre Marcelo que tem no YouTube. Assiste, cara. Agora é a hora disso. Porque nós somos muito frágeis. A fragilidade humana foi exposta novamente. E isso talvez não seja para combater o nosso ego, não seja para combater o eu sou foda, eu tenho tudo. O dinheiro de muita gente aqui não compra a liberdade novamente. É hora de a gente refletir de fato o quanto nós somos frágeis. Não importa se você acredita ou não no contágio, eu já falei aqui, não importa. O que importa agora é, você não é o centro do universo, meu amigo. Nós não somos o centro do universo. Saiba que existe um Deus e esse Deus não é você, não sou eu. Existe uma força maior aí. E dentro da sua crença, que você peça para que essa força maior possa contribuir para a gente aqui. Tá? Uma outra situação é a aceitação do momento. Conversando com as minhas amigas na Europa, elas comentaram bastante sobre isso. Que não aceitar a situação que era inevitável, não aceitar essa situação causou o que está causando lá na Europa. Lockdown, fechado, um monte de coisa. Tinha uma pessoa que tinha uma consulta marcada comigo na quarta-feira, dia 23 agora. Ela acabou de chegar da Áustria e da Alemanha, ela desmarcou. Então eu preciso desmarcar, eu estou em quarentena, eu preciso esperar 2 semanas. E eu te digo, é triste o estado da Europa. É triste o que está acontecendo na Alemanha. É triste o que acontece na Áustria. Gente, é um pseudo-estado de guerra. Algumas ações que acontecem na guerra, para quem já leu bastante, para quem já estudou sobre guerra, estão acontecendo agora de novo. 80 a mais, os pacientes 80 a mais, que não tem muito mais chance de sobreviver, não importa se é de gripe ou de coronavírus, não importa. Estão sendo retirados dos hospitais. Por quê? Porque o mais jovem tem que estar lá dentro para se curar. É triste isso? É triste, gente. É muito triste. Mas é uma medida que, se a gente não for responsável, isso vai aumentar cada vez mais. E não é você que está sentadinho aí no seu sofá, tomando a sua água, tomando o seu vinho. Não é você que vai morrer, cara. Não é você que vai sofrer com isso. São as pessoas que necessitam muito do sistema de saúde. São as pessoas que tomam imunossupressores, com a fragilidade, com o sistema imune muito fraco. Isso é triste, mas é a realidade. Só que a gente pode mudar essa realidade. Aceitando isso, você pode mudar essa história. Não achar que você sabe tudo.
Assad disse aqui, estão escolhendo quem vai viver, quem vai morrer. Num estado de guerra funciona assim, sabe? Qualquer documentário de guerra que você assista, acontece esse tipo de coisa. Então é preciso ter consciência do processo. E lembra, gente, essa live não é para falar sobre o corona, é para fazer as pazes com ele, para que a gente possa passar, porque tudo vai passar, isso vai passar também. Agora, como a gente vai passar sobre isso, aí eu já não sei. Depende muito da nossa função nesse processo todo. Tá certo? Faz tratamento oncológico, tá com medo de tomar medicação na terça-feira. São pessoas que têm a imunidade deprimida. Você é do grupo de risco, sabe? Tá? Um outro ponto importante. Se vai fazendo sentido, vai tocando na tela, gente. Um outro ponto importante. Saber lidar com as frustrações. Principalmente para algumas áreas. Eu trabalho com esporte. Para quem não me conhece, eu trabalho dentro do Comitê Paralímpico. E lá os treinamentos foram suspensos, as competições foram suspensas. E ali eu vi no rosto deles a frustração imensa. Tá? Porque são pessoas que sentem dor todos os dias. São pessoas que dormem, que precisam dormir para recuperar. Que passam dias com dores, que passam sofrimento, que ficam sem respirar dentro d'água. Sensação de vômito, às vezes vomitam na borda de tanto esforço que fazem. E aí quando chega uma situação dessa, a incapacidade gera muita dor, mais ainda. E a frustração de um projeto que não deu certo. Isso falando de esporte. As pessoas que têm comércio e dependem disso. As pessoas, eu vi um cara falando que ele vai deixar de faturar 7 mil reais a cada jogo de futebol, porque não vai ter mais jogo de futebol com o público. Acho que nem vai ter jogo mais. Saber identificar o sentimento que você tá agora, se é medo, se é frustração, se é desespero, se é eu tô me sentindo apavorado, é importante. E é importante que você valide esse sentimento também. Não deixa só assim, deixa pra lá, para de besteira, você não tem controle mesmo. Não, é importante você olhar pro seu sentimento, porque às vezes você se descobre aí. Fazer as pazes com o coronavírus que te trouxe também essa condição de frustração, de dor, de tristeza. Talvez fazer as pazes com isso faz você olhar para uma situação que você passa agora que talvez não seja a primeira da sua vida. Talvez você já passou em outras situações assim. E olha que oportunidade você tem para olhar questões que estão aí, há 1000 anos, lá no fundo de você. Certo? E aí eu quero falar para vocês coisas que o coronavírus proporcionou. Só o coronavírus proporcionou isso. Cada um vive o seu luto. Cada um vive a sua dor. Mas eu quero dizer que se você conseguiu enxergar oportunidade nisso tudo, com certeza você vai sair melhor dessa história. Olha coisas que só o coronavírus proporcionou, por isso de fazer as pazes com ele. Eu vi hoje a limpeza dos canais de Veneza. Há quantos anos aquele canal está sujo, imundo, porque muitas pessoas visitam Veneza e sujam os rios e usam todos os recursos que tem lá. Eu não sei um dado específico, mas eu ouvi falar, eu vou confirmar, que na China a poluição diminuiu. E lá, para quem já foi, eu nunca fui, mas me falaram, principalmente nos Jogos de Pequim, que a poluição é um negócio surreal. Que a fumaça cinza lá é horrorosa. Outra coisa que só o coronavírus proporcionou, e essa é bem inédita. O Papa Francisco andou pelas ruas de Roma, no meio do Vaticano. Quando que a gente pensaria que o Papa ia sair na rua e ia conseguir andar só com os seus seguranças ao lado dele? E ele andando de boa. O coronavírus também trouxe uma empatia mundial, porque não importa se é lá do outro lado do mundo, a propagação é real, a propagação acontece.
Então agora nós somos mais empáticos com pessoas de fora. E nós vimos, aí a partir de agora, aquela frase, todos somos um, faz muito sentido. Quanto mais nós estivermos unidos, mais a gente vai proporcionar saúde, mais a gente vai proporcionar oportunidade das pessoas se curarem. E eu não estou falando de você que está aí saudável. Não estou falando de mim que estou aqui. Estou falando das pessoas que estão precisando do sistema de saúde. E está sendo colapsado. Bárbara disse aqui, ó, nos fez olhar para o ser humano de verdade. Então, uma empatia mundial. O coronavírus também trouxe uma outra situação para você, que é olhar para o seu trabalho, para você que está fazendo home office, para nós que estamos em casa, sem poder sair. Será que quando o coronavírus começou a soltar, e a empresa que você trabalha disse assim, você vai ter que ir para casa, para trabalhar de casa, qual foi o sentimento que você teve? Foi um sentimento de... que merda, cara, vou ter que trabalhar em casa, pô, eu amo essa empresa, eu amo trabalhar aqui. Ou foi o contrário? Amém, Jesus, Yeshua, glória a Deus, vou pra casa, sair dessa porra, desse trabalho aqui. Nessa situação que você vibrou porque você saiu do trabalho, que porra, que merda que tá isso aqui, o menor problema de todos é o coronavírus. O menor problema de todos é o coronavírus. Porque essa situação do corona só te trouxe a informação de que o trabalho não vai bem pra você. E é uma oportunidade de você, de repente, olhar para a situação do seu trabalho. Outra coisa que o coronavírus trouxe para você, que é o desespero ou a alegria de ter filhos em casa, porque as escolas não estão mais funcionando. O desespero de ter uma criança em casa. Eu não estou falando daquela situação que você fala assim, cara, como é que eu vou fazer? Eu preciso levar o trabalho para casa. Meus filhos não estão mais trabalhando. Meus filhos já não estão mais na escola. Eu não trabalho mais, mas eu preciso fazer o trabalho em casa. Te gerou uma preocupação ou te gerou um desespero de falar, puta que pariu, eu e as crianças em casa? Meu Deus, eu vou enlouquecer. Se tem que ficar de quarentena, deixa a criança de quarentena na escola. Se você pensou isso, o menor dos problemas é o coronavírus. O problema está na sua relação com seu filho. Se ao ficar em casa, você e seu marido, porque estão fazendo home office, você trouxe na cabeça o sentimento que te deu, fala, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar com aquele ogro dentro de casa? Nossa, nós vamos se matar. Se você pensou assim, o menor dos seus problemas é o coronavírus. A situação está dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa. Se você vibrou como se fosse uma vitória do Ayrton Senna, o fato de eu não preciso mais trabalhar, se você ficou desesperado porque você tem os seus filhos dentro de casa e você fala, meu, que fique de quarentena na escola, deixa lá 40 dias ou 15 dias na escola pelo menos, tudo isso, o problema não está no coronavírus. Então, como seria fazer as pazes? Porque esse vírus está te trazendo informações valiosíssimas. E eu não estou falando que nós vamos mudar, mas nós temos uma nova grande oportunidade de olhar diferente para essas questões. A Irani disse, meu trabalho não dá para trabalhar em casa, vem a preocupação com a economia. Será que nesse ponto, Irani, não te traz uma informação que você precisava de uma reserva financeira melhor? Organizar melhor as suas finanças? Não estou falando que você tem rios de dinheiro, mas é desorganizada. Mas, e se a gente parasse para olhar para essas questões? O que está além? Olha a imprevisibilidade que nós estamos passando. Olha a situação que nós estamos passando que você não tem controle. Agora, a sua conta de banco você tem controle, a sua reserva financeira você tem controle, a sua relação com os seus pais, até onde te cabe, tem controle. Então por que brigar com o corona? Por que ficar puto com tudo isso? Por que ficar, meu Senhor Jesus, vou ter que enfrentar esse monte de coisa? O menor dos problemas desse que eu falei pra você
é o coronavírus. O menor dos problemas é o corona. Talvez essa situação está no problema da relação com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu trabalho. Para algumas pessoas, é muito importante ter uma vida social, pois a pessoa não suporta a solidão, não sabe lidar com eu mesmo, sabe? As pessoas passam a se expor muitas vezes para estar em ambientes de aglomeração ou simplesmente eu vou sair por aí porque eu odeio ficar sozinho. Culpam o coronavírus por isso, mas no fundo, se a pessoa está bem com a solidão, seria só mais um momento que ela ia colocar a leitura em dia. Inclusive eu preciso colocar minha leitura em dia. Assistir uma série no Netflix, se conectar, usar o seu hemisfério direito para criar algumas situações dentro de casa, brincadeiras, maratonar uma série no Netflix. Uma outra coisa que trouxe são normas básicas de higiene. Quem lava a mão toda hora? Chegou de casa, lava a mão antes de tocar nas coisas. Trouxe normas básicas. Por que não fazer as pazes com o coronavírus que tem te trazido tantas informações? E eu não quero focar nas informações de luto, de números, isso aí. Números vão subir, gente. Vocês têm que acreditar nisso. Os números vão subir, vão aumentar. Mortes vão acontecer. E nossa responsabilidade, independente do que você acha, da onde veio, é sua responsabilidade. Gabriel disse: sou autônomo, vou perder uma grana, contudo estou com a família e com tempo para estudar. E se organizar financeiramente, poupar um pouco, nunca é demais. Sheila disse: o melhor plano é aquele que você não faz, só esse tem chance de dar certo. Não tenho controle sobre isso, tem sido terapêutico. É uma oportunidade de terapia mesmo. Porque você não tem mais controle. A cada 30 minutos muda número, muda que você vai trabalhar, muda o ônibus, agora parece que vai parar ônibus também. É um convite para você conviver com você mesmo. E olha só que oportunidade importante. Às vezes você não consegue suportar você mesmo. E agora é uma hora de você trabalhar isso. É uma oportunidade para você trabalhar isso. Então por que brigar? Fazer as pazes com tudo isso que está fazendo você refletir, você evoluir? Por que não? Tá? Um olhar para a saúde pública e assumir que o sistema de saúde do mundo não consegue atender a todos numa situação extrema. Nossa responsabilidade. Volto a dizer para vocês que entraram depois, essa live não é sobre diretamente o coronavírus. Essa live é para mostrar que nós somos frágeis, nós somos incapazes, nós somos vulneráveis. E é hora da gente botar a mão na consciência. Porque se você não está no grupo de risco, você pode ser um risco para alguém. E isso preocupa muito. Volto a dizer, independente daquilo que você acredita. Não importa. Você é responsável por isso agora. Tá? Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Ser grato à sua casa, porque nesse momento ela é o seu refúgio sagrado. Pois é. E as pessoas que moram na rua? Né? Cada um tá passando aquela situação que precisa passar para evoluir na vida. Ou que você se colocou ali para evoluir. Então é hora da gente olhar um pouquinho mais além. E eu comentei no grupo do Instagram hoje, do Telegram, que eu tenho. Inclusive, se você quiser entrar no meu grupo de Telegram, o link tá na minha bio. Eu compartilho algumas coisas exclusivas lá. Pra você que tá no meu grupo do Telegram, e eu disse lá que eu ia falar coisas pra você que você não tinha ouvido sobre o coronavírus ainda. E eu quero que se você estiver no meu grupo, que você mande uma joinha se fez sentido o que nós falamos aqui. Se alguma coisa que eu falei você ainda não tinha ouvido ou não tinha parado para refletir. É muito importante que você mande uma joia para
comprovar as coisas que nós estamos falando. Não é para você acreditar tudo que eu estou falando. É para você trazer a mão na consciência e refletir sobre aquilo. Olha que bacana, pessoal lá do grupo. Show, que bom que fez sentido para vocês. Aqui em Portugal, Kátia disse, tem instituições, é isso? Que estão à procura dos sem-abrigo para os ajudar. Ótimo. É a hora da gente ser mais solidário. É a hora da gente ser mais empático. O vírus vem para colaborar com isso. E eu recebi um vídeo muito interessante com uma narração em italiano de 3 minutos. Acabando aqui, eu vou jogar ele dentro do meu grupo de Telegram. Que fala muito sobre a visão do vírus, o que ele traz. A Nicole disse, confesso que estava achando isso um exagero, mas esse final de semana me conscientizei e foquei em tudo isso que você falou. Eu já fiz as pazes e hoje tive a confirmação que estou no caminho certo. Nicole, você é uma querida, né, cara? Que demais, fico feliz. Avisar a vocês que no grupo de Telegram eu vou colocar o vídeo que deu bastante tema para essa live. Quero compartilhar com vocês, já separei aqui. Quero dizer para vocês uma frase para finalizar. Nós vamos finalizar com uma frase que eu li e eu fiz uma postagem que eu vou colocar ela agora no meu feed, lá no Instagram. E se fez sentido para você, compartilha com as pessoas. Porque essa live vai ficar aqui. Eu vou deixar essa live aqui 24 horas, eu não vou tirar ela hoje. Essa live vai ficar 24 horas aqui e depois eu vou colocar ela dentro do grupo de Telegram, para quem quiser assistir outras vezes, para quem quiser mandar mais para as pessoas. Tá? Deixa eu só responder isso aqui. Nesse momento é todos por um e um por todos. Juntos somos muito melhores. Sim, Ana, vou salvar a live. Segundo os seus conhecimentos, tem algum significado ser contaminado? Não necessariamente. Uma situação de medo vai fazer você atrair situações? Pode ser que sim. Uma situação de medo vai bloquear o seu cérebro, a parte frontal, você vai parar de pensar? Sim, também. Uma situação de medo faz você reter líquidos e deixar você numa condição crônica de doença? Vai também. Isso é biológico. Porque isso bloqueia o seu rim. E num outro momento, eu vou falar para vocês o sentido do rim. Quem tem problemas relacionados aos rins tem dificuldade em se curar. Agora as pessoas vão ficar muito mais doentes, por causa do medo. Então se a gente puder trabalhar o medo com essas pessoas e influenciar positivamente essas pessoas a não terem tanto medo, vai colaborar muito. Então é nossa responsabilidade também. E uma frase final, que eu sempre termino com uma frase que é: alguém precisa parar essa porra. A frase de hoje é diferente. A frase de hoje tem relação com os nossos ancestrais. A frase é a seguinte, e essa frase vai estar lá no meu feed do Instagram. Presta atenção. Aos seus avós foi pedido que fossem à guerra. A vocês estão pedindo apenas para ficar sentado no sofá. Tenham noção. Aproveita, gente. Aproveita o livro, Netflix, a família, a reflexão, a inter-relação. Acompanha. Acompanha esse movimento. Deixa a situação acontecer. Façam as pazes com o corona. Entendam a situação. Vibrem menos no medo. Procurem informações. E colaborem com o processo todo. Aos seus avós foi pedido que fossem à guerra. A vocês estão pedindo apenas para ficar no sofá. Tenham noção. Roseli, Liz que falaram aqui, Bárbara que achou legal, Sheila que achou bonito. Eu vou publicar agora, lá no meu Instagram, essa frase. Tá certo? Então eu peço que você, se fez sentido para você, e aí é isso que eu vou pedir para ajudar. Que a gente possa levar essa live, se fez sentido para você, pode fazer para mais pessoas. Essa live vai ficar gravada. Eu quero que vocês me mandem os prints dos números que nós chegamos aqui. Eu acho que chegou a 145. Um novo recorde. Eu agradeço demais vocês por esse processo. Agradeço vocês que compartilham tudo isso. E que nós possamos passar por essa situação. E nós vamos passar. Nós vamos passar. Como nós vamos passar vai depender de cada um.
mas a gente vai fazer a nossa parte. Não vai faltar conteúdo pra vocês, pelo menos da minha parte, tá bem? Eu vou produzir muito conteúdo pra vocês. E lá no meu grupo de Telegram, eu vou colocar o vídeo agora do coronavírus, da visão do coronavírus, tá certo? Helenice, Pulquet Cascavel, Fernando Eng, esse daí é uma referência pra mim, gente. Sigam aí, Fernando Eng, Laura Bragnolo, Priscila, Milena, Júlia, Nath, Márcia, todos vocês estavam aqui, gente. O meu muito obrigado. Eu tô muito feliz. Eu me preparei bastante para essa live. E tudo que eu tinha para entregar para vocês, eu cheguei lá e eu acredito que eu consegui entregar. Tá bom? Vamos lá? Obrigado a todos vocês. Nos vemos na próxima quarta-feira. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Se cuidem, consciência. E a gente vai passar por isso também. Valeu, pessoal. Um grande abraço.